Olá a todos. Hoje estamos analisando um caso que foi considerado sensacional na década de 1890 e foi coberto pela imprensa em todo o mundo. Começaremos na Grã-Bretanha e terminaremos na Austrália. Então relaxe enquanto vamos para Melbourne do século XIX. Frederick Deming nasceu em Ashby-de-la-Zut, Inglaterra, no dia 30 de julho de 1853. Ele era o mais novo de 7 filhos e era conhecido em sua juventude como Mad Fred, devido ao seu comportamento anormal. Talvez seu comportamento tenha se desenvolvido após as muitas surras brutais que recebeu de seu pai, que morreu insano em um asilo, tendo tentado suicídio em 4 ocasiões. Por todas as contas, Frederick tinha um forte relacionamento com sua mãe, professora da escola dominical, que lhe transmitiu sua interpretação das Escrituras. Ele carregava uma Bíblia consigo em suas viagens e estava obcecado com conceitos de pecado e punição. A morte de sua mãe, em 1875, foi um grande golpe para o jovem Frederick. Aos 16 anos, ele fugiu para o mar e, enquanto viajava pelo mundo, inventou diferentes nomes e supostas ocupações para cada país que visitou. Ele retornou à Inglaterra e se formou como instalador de gás, trabalhando na Catedral de Chester. Em 1881, quando Frederick tinha 27 anos, ele se casou com Maria James, que tinha 26 anos e era do país de Gales. O casal se cansou de viver na Inglaterra e começou uma nova vida, primeiro na África do Sul e depois na Austrália. Na Austrália, Frederick trabalhou em Sydney, Rockhampton e Melbourne como instalador de gás. Enquanto estava lá, sua esposa Marie deu à luz a 2 filhos. Ele era tido como um trabalhador talentoso. Enquanto trabalhava como instalador de gás em Sydney, ele foi acusado de roubar conexões de latão. Ele negou este crime e culpou um assistente jovem, mas ele foi encontrado com eles e condenado a 6 semanas de prisão. Após sua libertação, ele continuou a trabalhar em Sydney como instalador de gás até dezembro de 1887, quando foi novamente levado a julgamento, desta vez por fraude. Ele desapareceu de New South Wales enquanto estava sob fiança e a família retornou à Inglaterra via África do Sul. Enquanto estavam na Inglaterra, tiveram mais 2 filhos, totalizando 4. Devido a muitas brigas, Frederick e Maria se separaram e ele voltou para a África do Sul, onde se envolveu no golpe da mina de diamantes de Transvaal em 1889. Em seu caminho de volta para a Inglaterra, ele foi lembrado na viagem por sua ostentação de joias e dinheiro e sua atenção indesejada às passageiras. Ele chegou em Hull em novembro de 1889 e se apresentou como um fazendeiro aposentado de ovelhas chamado Harry Lawson, da fazenda Mount House em Rockhampton, Queensland. Em 18 de fevereiro de 1890, ele se casou bigamamente com uma jovem chamada Helen Matheson, filha de 21 anos de sua senhoria, mas ele deixou Helen e desapareceu logo após a lua de mel. Ele retornou brevemente para sua verdadeira esposa e 4 filhos, mas então se envolveu em uma fraude de júri e rapidamente deixou o país rumo à América do Sul. Ele foi preso em Montevidéu, Uruguai, e levado de volta para a Inglaterra para cumprir 9 meses de prisão. Ele foi libertado da prisão em 1891 e se autodenominou Albert Williams, dizendo às pessoas que era um oficial militar de licença da Índia. Ele se reconciliou com sua esposa e alugou uma casa em Rainhill, uma pequena cidade nos arredores de Liverpool. Antes de sua família se juntar a ele lá, ele disse à proprietária que os pisos precisavam de cimentação e que ele faria isso às suas próprias custas. Ele passou os dias seguintes cavando uma cova e colocando a terra em baús de viagem. Ele então chamou sua família para morar na nova casa alugada, mas na noite de 11 de agosto, ele os assassinou em suas roupas de dormir, atingindo-os primeiro com um machado e depois cortando suas gargantas.
Ele passou a noite enterrando seus corpos e sepultou sua família no chão, selando-os com cimento, mas no dia seguinte contratou uma faxineira para limpar a casa. Ele disse aos vizinhos que a mulher e as crianças que eles viram visitando eram sua irmã e seus filhos e que eles haviam voltado para casa. Ele contou aos seus irmãos, mas sua família havia voltado toda para a Austrália. Um mês depois, ele se casou com a solteirona local, Emily Mathers. Ela tinha 27 anos e os recém-casados embarcaram no Kaiser Wilhelm II para Melbourne, Austrália, onde ele montou casa na Andrew Street, no subúrbio sudeste da cidade. Na véspera de Natal do mesmo ano, apenas 10 dias após se mudarem para a casa, Frederick teve uma discussão com sua esposa. Então, pegando um machado, ele a matou e depois a enterrou sob a meia pedra no quarto e cobriu o corpo com cimento. Frederick então partiu, deixando Melbourne para Sydney, e decidiu se chamar de Barão Swanston. Em Sydney, ele cortejou e propôs a uma jovem chamada Kate Rounsfell, mas sem sucesso em Sydney, logo partiu de barco para Fremantle, na Austrália Ocidental. Pouco mais de 2 meses depois, um possível inquilino da casa da rua Andrew reclamou de um cheiro desagradável no segundo quarto. Quando o proprietário levantou a meia pedra, o cheiro se tornou insuportável e a polícia foi chamada. Eles olharam mais a fundo e recuperaram o corpo de Emily Mather. Uma autópsia concluiu que sua garganta havia sido cortada e seu crânio fraturado por vários golpes. A polícia vitoriana entrevistou comerciantes locais e o proprietário e agente imobiliário da casa estabeleceram uma ligação com um recém-chegado Sr. Williams de um navio da Inglaterra. A polícia entrevistou passageiros do Kaiser Wilhelm, segundo o que se lembravam dos recém-casados. Passageiros descreveram não gostar do comportamento do Sr. Williams, permitindo à polícia obter rapidamente uma boa descrição do suspeito procurado. Suas investigações os levaram a um homem que correspondia à descrição de Frederick e que havia leiloado itens domésticos, possivelmente presentes de casamento, no início de janeiro. Autoridades australianas emitiram alerta nacional para Albert Williams. Uma descrição dele e de suas características incomuns foram enviadas para todas as delegacias de polícia na Austrália. Enquanto isso, as circunstâncias em torno da morte de Emily Williams capturaram o interesse público. Uma multidão curiosa de espectadores assistiu enquanto seu caixão era baixado em uma cova de indigente uma semana após a descoberta de seu corpo. Enquanto isso, um funcionário de uma empresa de navegação costeira contou à polícia que viu um homem que correspondia à descrição do Sr. Williams desaparecido embarcando em um navio que partiu no dia 23 de janeiro para Fremantle, na Austrália Ocidental. O personagem extravagante, no entanto, foi nomeado Barão Swanston. A polícia emitiu um cartaz de procurado para todas as comunidades da Austrália Ocidental. O Barão Swanston não foi difícil de encontrar na pequena comunidade de mineração de Southern Cross, situada nos remotos campos de ouro do oeste australiano. O barão havia assumido um emprego como engenheiro responsável pelas máquinas na mina de ouro Fraser. As joias do barão, as roupas da cidade, o grande bigode distintivo e o sotaque inglês se destacavam entre os duros trabalhadores australianos. E no dia seguinte ao enterro dos restos mortais de Emily Williams, um policial enviou um telegrama aos detetives de Melbourne para informá-los que o homem que eles estavam procurando estava seguro e preso em Southern Cross. Aqueles que se lembravam de Frederick, de sua primeira visita à Austrália, lembravam que sua esposa não era nada parecida com a Emily Williams, encontrada morta na casa em Windsor. Na verdade, ela era diferente em todos os aspectos, mais baixa e com a pele muito mais escura. Parecia que haviam 2 senhoras Dimmings. Mas onde estava a original, a mãe das crianças? A polícia revistou a casa e encontrou um convite amassado para um jantar dado por Albert Williams no hotel comercial Rainhill, uma vila a 14 quilômetros a leste de Liverpool, na Inglaterra. A polícia australiana telegrafou para seus homólogos na Inglaterra, pedindo-lhes para investigar o jantar.
Eles queriam que encontrassem o Sr. Williams e perguntassem se ele poderia esclarecer algo sobre a esposa e a jovem família desaparecidas de Frederick Deming. As investigações da polícia local levaram-nos à agência de notícias Rainhill, que era de propriedade e operada pela Sra. Matter. Ela acabou sendo a mãe da falecida Emily Williams, encontrada sob a lareira na casa em Melbourne. Ela desmaiou quando foi informada da morte de sua filha. A Sra. Matter explicou, mas ela também administrava uma agência de locação em Rainhill. Sua filha havia conhecido o Sr. Williams, que correspondia à descrição de Frederick quando ele chegou em Rainhill no final de outubro de 1891. Ela levou a polícia até a casa que Frederick havia alugado. Ao entrar na casa, a polícia foi confrontada com um cheiro horrível. Para eles era facilmente reconhecível como o cheiro da morte. Eles desmontaram a lareira com pé de cabra e pás. Eles removeram a meia pedra para encontrar os corpos de uma mulher e duas crianças, todos em estado avançado de decomposição. Os corpos estavam envoltos em lona de óleo. A mulher estava deitada de costas e as duas crianças estavam viradas com os rostos para baixo, uma de cada lado. Eles olharam mais adiante e encontraram mais duas crianças embutidas no cimento. Um corpo era de um bebê e o outro era de uma menina pequena deitada aos pés da mulher. A polícia encontrou um livro com os corpos no qual o nome Deming havia sido riscado e Williams adicionado. A polícia ficou com poucas dúvidas de que Deming e Williams eram de fato a mesma pessoa. Os assassinatos não solucionados ocorridos em Whitechapel, Londres, entre 1888 e 1891 ainda estavam vivos na memória do público. Então, a origem britânica de Frederick tornou quase inevitável que a imprensa australiana, em busca de sensação, o acusasse de ser Jack, o estripador. Isso lhe deu a notoriedade que ele pode sempre ter procurado e foi relatado que ele confessou ter cometido 2 dos assassinatos do estripador. Logo, artigos apareceram em jornais nacionais com teorias sugerindo que seu motivo para o assassinato em Rainhill era silenciar sua esposa que descobriu seu terrível segredo, e a imprensa começou a se referir a ele como Jack, o estripador dos mares do sul. A caligrafia de Frederick foi comparada a amostras atribuídas a Jack, o estripador. Enquanto os jornais britânicos e australianos o acusavam de ser Jack, o estripador, surgiu que ele tinha sido conhecido com a vítima do estripador, Catherine Eddowes. Catherine, foi relatado, havia escrito para Frederick durante suas viagens, embora, como muitas outras alegações, isso também permanece não comprovado. Em 8 de abril de 1892, publicou-se um relatório no Melbourne Evening Standard, alegando que ele havia sido identificado por uma costureira de Londres como estando no East End na noite em que Catherine foi assassinada. Ao ver uma fotografia de Frederick no jornal, ela o reconheceu como Sr. Lawson. Ela se encontrou com o Sr. Lawson em 30 de setembro de 1888. Ela afirmou que o encontrou novamente no dia seguinte, quando ele demonstrou de um conhecimento íntimo sobre o assassinato de Catherine Eddowes. Ela disse que alguns dias após o crime, ele desapareceu e ela nunca mais o viu. A declaração da costureira fortalece a opinião pública de que Frederick cometeu vários dos assassinatos do estripador. A Scotland Yard, que o havia ignorado como suspeito em 1888, demonstrou um interesse tardio quando os corpos de sua primeira família foram encontrados. Detetives de Londres correram para o julgamento em Melbourne. Como havia surgido, Frederick escreveu cartas de amor para a vítima do estripador, Catherine Eddowes. O caso estava se tornando sensacional no Reino Unido, Austrália e em muitas partes do mundo. Serviços extras de trem foram colocados à disposição, pois um público curioso e mórbido na Grã-Bretanha do século XIX desceu em Rainhill apenas para ver a casa onde ele havia matado sua família. Mais de 10.000 pessoas se alinharam nas ruas perto do cemitério para assistir ao funeral de Marie Deming e seus filhos. Seu julgamento ocorreu entre 28 de abril e 2 de maio de 1892 em Melbourne. Frederick foi julgado sob o nome de Williams.
Sua equipe de defesa alegou que ele era insano, mas a avaliação psiquiátrica da coroa provou que ele não era. O júri não demorou muito para considerá-lo culpado e ele foi condenado à execução por enforcamento em 23 de maio de 1892. Apesar dos recursos contra sua sentença, Frederick aceitou seu destino e passou as últimas 3 semanas de sua vida escrevendo sua autobiografia, passando por pilhas de papéis enquanto detalhava sua carreira criminosa e supostas associações com pessoas de alta patente, incluindo a realeza. Quando os editores na Inglaterra receberam a notícia, eles ofereceram a ele 1.000 libras pelos direitos. No entanto, após sua execução, o governo ordenou que o manuscrito fosse destruído junto com todos os seus documentos pessoais. Na véspera de sua execução, esperava-se que ele fizesse uma confissão completa e um médico e clérigo perguntaram se ele era realmente Jack, o estripador. Ele se recusou a responder de uma forma ou de outra, sem dúvida aproveitando a fama que a acusação lhe havia dado. Ele caminhou até a forca, fumando calmamente um charuto, enquanto cerca de 12.000 pessoas se reuniam na prisão para comemorar a execução de um monstro. Antes da corda ser colocada em volta do seu pescoço, o xerife perguntou a ele se tinha alguma última palavra. Ele respondeu: "Senhor, receba meu espírito." O carrasco puxou a alavanca e a queda se abriu e Frederick Deeming foi enforcado. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Espero realmente que todos tenham gostado do vídeo de hoje. E eu verei vocês no próximo breve caso.